Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Logulo e esse é o podcast Eu, Ator. Que loucura. Obrigado. Imagina, por me receber na sua prazer. casa, abrir seu espaço pra gente bater esse papo aqui no Eu Ator. É tão bom falar, né? É tão bom ter a vamos oportunidade de falar da nossa profissão, né? E falar sobre o ofício, né? Isso, que eu acho que o nosso ofício, poder compartilhar o nosso ofício, que muita gente acha que é só isso, né? É revista. Exatamente. Tá Muita na gente TV, acha que é só glamour, né? Só o glamour, né? Exatamente. E não é nada disso. Não. Né? A gente tem um trabalho árduo por trás. De Isso estudo. é uma porcentagem muito pequena, né? Por incrível que pareça. É o que mais aparece, mas é uma porcentagem muito pequena. Não tem problema. Não tem problema, não. A gente sabe que a Faz gente parte. Tá aqui, então as Tá em coisas casa, né? A acontecem, gente tá em casa, o telefone é isso. toca, alguém passa atrás, tá tudo bem. É isso, tá mas tudo isso bem. também é que é o bom, né? Isso. Porque mostra que a gente tá em Faz casa parte, mesmo, que né? a gente Tá não bom, tá no a gente estúdio, tá em casa, tá gente. em casa, tudo certo. Agora me diz, a sua tia foi sua maior influenciadora, assim, a iniciar essa carreira ou não? Gui, eu acho que foi, mas você sabe assim, eu não tenho uma lembrança na minha vida de querer ser outra coisa na vida. Realmente não tenho. Sabe assim, passar pela fase de querer ser, sei lá, médica, aeromoça, não sei. Não teve. Desde que eu me lembro, eu queria ser atriz, assim. Então, na escola, eu fazia teatrinho, eu fazia parte, fazia todos os teatros. E dentro disso, ela realmente... Aí, porque eu já tinha esse desejo tão grande, essa paixão tão grande, eu acompanhei realmente muito ela. Eu morava em São Paulo, ela morava no Rio, mas sempre que eu vinha para o Rio, eu acompanhava coxias. Eu, por exemplo, tenho uma lembrança que é uma das mais antigas dela fazendo Vagas para Moças de Fino Trato. Ela, a Glória e a Ioná Magalhães, e em São Paulo, eu fui várias vezes ao teatro com ela. Eu ficava na coxia porque eu era muito pequena, eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos, talvez 10, não sei. E eu ficava na coxia. E eu ia depois, fui jantar com elas, com as 4, sabe? As com as atrizes, 3, com as né? atrizes. Com as atrizes. Aquilo para Papo mim de era atriz. assim, era incrível. E ficar na coxia mesmo, sabe? Não era assistindo, eu via o que era coxia e antes, se maquiando no camarim. Eu, por exemplo, eu amo coxia. É uma das coisas que eu mais adoro, assim. Quando eu vou fazer uma peça, eu acho tão importante a coxia no sentido de que quem vai estar lá com a gente na coxia, né? Eu acho a coxia tão importante quanto, se não for dizer mais importante, porque é o que prepara a gente para a nossa entrada ali, né? Uma boa coxia faz uma boa peça. Com certeza. Não dá para... Eu fiz uma vez só na minha vida uma peça que tinha um ator que obviamente eu não vou dizer quem é, que chegava e não falava com ninguém, ia pro camarim dele, e a gente só se encontrava em cena. Foi uma das coisas mais esquisitas. Graças a Deus, não conectava. Graças a Deus que a peça tinha várias outras pessoas, a gente ficava brincando, gozando dele, óbvio, não sei o quê, porque... né? Vira chacota. Total. Depois eu vou te falar em off, porque Que tinha uns apelidos muito engraçados que a gente fez. Enfim, aí... Porque não dá, gente. Porque isso... Teatro é conexão. Ainda total, mais teatro. Vira uma família. Acho que na TV também, mas no teatro você não precisa dá. ter essa irmandade onde você tá ali confiando no outro. Todo dia e de uma maneira muito... E assim, teatro, como teatro você não cancela, né? Você só cancela, sei lá, se você não pode ir, você tá... Mas, né? Você passa por tudo no seu teatro. Já... me separei fazendo peça, meu pai morreu, eu estava fazendo também, peça, a mesma enfim, coisa. então... Meu pai, eu falei assim, eu não vou conseguir, assim, no meio da peça eu descobri. E tive que você continuar. vai, né? Exatamente. Você não vai a funeral, você não vai a aniversário, não vai a casamento. É abrir mão de muita coisa. De muita ator. coisa, né? Fora também as coisas boas, Sim, finais de semana, você, né? Tá vai todo mundo para Búzios. Então, por que você faz isso feliz, né? Porque te traz uma... Eu acho que é muito mais do que alegria, né? Te traz um preenchimento que eu acho que as outras profissões, quem tem vontade das outras profissões, também tem, o médico, não sei o quê, mas, enfim, eu tinha dessa e a minha profissão me traz isso. Porque senão você não abre mão dessas outras coisas. É claro que essa morte de pai, isso aqui, enfim, não tem como, mas enfim, é essa força, né, que tem na nossa vida, essa presença, que é uma coisa que você não pode... Porque um professor, ele
Ai, tá bom, não posso ir. Aí vai o professor substituto, né? O banqueiro, o caixa ali do banco também, não vou hoje. São poucas as profissões que são insubstituíveis, né? Assim, no musical até você tem o stand-in ali que pode entrar pra você. Isso é um luxo, acho que o musical tem. Mas numa peça que nem agora eu tava fazendo o Nelson, era eu e Julie. Se ela ficasse doente ou eu doente, não tinha como. Não tem peça. Não tinha então como. Você faz com 39 de febre, você faz... Teve uma peça agora, não a minha última, mas a minha penúltima, que no meio da peça... Fluxorama? Não, foi A Hora Amarela. A Hora Amarela. Não, então foi a penúltima, realmente. Fluxorama que foi a antepenúltima, Fluxorama que foi a penúltima. A Hora Amarela. Nada, um movimento bobo. O meu joelho... O que foi? Deslocou? Não foi deslocou, não. Aquilo que fica dentro do joelho. A rótula? Não é a rótula. Menisco! Mas eu não sabia. Eu virei, não era nada. Um movimento que eu fazia sempre. Eu deitada, virava e levantava. Nada, uma bobagem. Mas o menisco saiu do lugar. Em cena, eu senti uma dor que eu nunca senti em toda a minha vida. Mas continuei fazendo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Nossa. Eu não conseguia mais dobrar o joelho, nem esticar a perna. Uma loucura. Aí a Luíse Cardoso, que é minha super amiga, estava na plateia. Ela começou também para você falar. Estava na plateia e ela é uma coisa, ela é ótima. E ela estava com um amigo. E o amigo virou para ela e falou assim: acho que a Débora se machucou, que ela está muito. Ela falou: imagina, porque a peça era pesada, não sei o quê. E eu continuei a peça, os prantos, porque tinha a ver, eu podia continuar os prantos, mas era de dor, não sei o quê. Era aí pesado, a Luíse falou: não, imagina, ela tá na personagem, não é nada disso. Não, tinha machucado, não sei o quê. Mas continuei. O médico, depois, quando viu, ele falou: eu não sei como é que você continuou. Porque eu sei que isso é uma das piores dores que existe. É a adrenalina do palco, né? É a coisa do... O palco tem isso, então... E imagine se você não tivesse conectada com seus outros amigos de cena, como é que seria isso? Exato, né? Não teria. Porque é um jogo, né? A gente estava aqui falando ela é a Renata Sorrá. Só para as minha pessoas tia, quem está escutando vai falar assim, falou dela da influência. É a Renata Sorrá, que é sua tia. Então foi Renata que foi, assim, teve essa influência no sentido de te levar para coxia. Aí me levar para ferrou, coxia, né? Aí entra viciou. o bichinho, né? É o bichinho do teatro. E a aí, por tem exemplo, bichinho, ela me preparou para o meu teste da EAD, que é um teste público. Você fez EAD também? Eu fiz EAD, ela me preparou. A Gaivota, que era uma peça que ela tinha feito, direção do Lavelli. Parece que foi uma montagem histórica, assim. Eu era muito pequena, eu não vi. E na EAD, quando você vai fazer, eles te dão uma lista de 20 peças para você escolher uma e apresentar. Já falei isso no Tinha podcast. Gaivota. Eu morria de medo e por isso eu não prestei EAD. Não por medo da prova. Olha isso que louco. Não, mas a prova é puxada mesmo, preciso dizer. Sei de muita gente que não passou, mas... eu passei e é uma delícia. Eu tive um papo com o Paulo Betti e ele fez ele também fez. Foi a melhor coisa da Nossa, minha foi vida. a melhor e eu falei pra ele coisa disso, da minha do meu medo. E eu acho que é isso. A EAD forja grandes artistas, né? Por conta dos grandes profissionais que tem ali, né? Os grandes mestres que tem ali dentro daquela escola. Então, eu acho que pra você foi isso também. Você acha que foi ali que realmente você falou, meu alicerce é esse, totalmente. Minha base. Porque é isso. Eu acho que eu fui muito influenciada por essa convivência com a Renata, apesar de morar em cidades diferentes, mas eu queria me formar. Eu não queria simplesmente começar a trabalhar sem uma... Não no sentido de formação, me formei, tá aqui o seu diploma. Eu queria aprender mais. Eu queria ali, exatamente, né? ter uma... Porque de qualquer maneira você começa verde, mas se você pode estudar, né? Se você pode... E não tem muito curso, muita formação aqui no Brasil, mas eu, por sorte, morava em São Paulo e a AD, eu acho que, do meu ponto de vista, é a melhor do Brasil. É realmente incrível. Então, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu fiz EAD, fiz junto Ciências Sociais, mas fiz... Você chegou a se formar em Ciências Sociais? Me formei também. Mas fiz porque eu acho, assim, que o ator, tudo que o ator absorver e apreender e vir na vida, tudo é alimento. Até hoje, assim, né? Por isso que eu acho que viajar é bom, ler é bom, ver a quantidade de peças, o teatro, ler livro, ver filme, sabe? Museu, porque você vai engordando, né? Uma massa aqui dentro que você vai usando depois aqui, depois ali, não sei o quê. Então, eu queria fazer uma outra faculdade também, assim. E aí, as duas eram ali na USP, eu ia de uma para outra, e quando você tem 17 anos, você tem energia para isso, né? Caramba. Mas com 17 você começou a fazer novela, não? Então, eu fiz a minha primeira série com 17, porque foi assim, nesse teste para entrar na EAD,
o Avancini foi assistir, porque é um teste público. São 3 fases, né? E tem um que é um teste público que você apresenta para uma banca. Uma cena de 5 minutos. Uma cena de 5 minutos. E aí, por acaso, o Avancini estava lá assistindo. E aí ele me chamou para fazer o meu primeiro trabalho em televisão, que foi... E que tinha a Globo em São Paulo, e por isso que eu aceitei, porque dava para fazer as 2 coisas juntos, que foi... Como uma onda, não... A Onda, não. Esqueci. Eu olhei o nome e agora eu tô... Putz, eu esqueci também. Mas, enfim, que era com o Strasser, maravilhoso. Eu fazia filha do Strasser e da Renê. E aí era incrível, porque eu fazia filha deles e a história era que a Renê descobria que tinha um câncer de seio, não sei o quê, ia morrer. E eu, filha, adolescente, ficava desesperada, ficava mal, que a mãe ia morrer. E começava a namorar os amigos do pai, muito mais velhos. E o mais forte, assim, que eu namorava de amigo do pai, quem fazia era o Raul Cortez. Nossa! E eu era muito fã Cortez. do Raul Cortez. Ele tinha acabado de fazer, não acabado, mas sei lá, 2 a 3 anos, ele tinha acabado de fazer Amadeus, junto com o... Ai, gente, eu com o nó. Peraí, eu também. Mas já vai vir. Meu problema é Ai, nome. Deus é pai. Pera, meu Deus, maravilhoso. Eu nem falo, eu só faço cara Ele fazia o Salieri e o Raul fazia o Amadeus. Enfim, tudo certo, vai vir daqui a pouco. É maravilhoso. Tá em Portugal fazendo novela. Daqui a pouco vai vir. Mas o Raul, gente, era o Raul. Que eu tinha visto o Rasga Coração quando eu tinha 13 anos aqui no Rio. Ator, né? Ator maravilhoso. E eu tinha que beijar o Raul. Foi meu primeiro beijo na televisão. Foi o Raul Cortez. Só isso. Nervosíssima eu fiquei. Mas foi incrível, assim. Mas aí foi em São Paulo. E paralelo ao estudo da IAD, você gravava isso? Como é que você achava isso? Como é que você conseguia encaixar? E fazia faculdade de Ciências Sociais. Era uma minissérie, então minissérie é menor, né? Não é novela. Mesmo assim. Você sabe que hoje em dia eu fico muito impressionada com essas meninas que estudam e fazem novela, né? Tipo, minha última novela tinha a Mel, que estudava, tem 15 anos, então ela ia da escola, eu ficava, aí dia de prova, fiz 3 provas hoje, eu falei, meu Deus, em que momento você estudou se ontem a gente gravou até 9 da noite? Mas eu não sei, acho que é isso, na idade, era tranquilo. Você encara, eu acho que você é isso. Encara, você tem uma energia. O que está pedindo. No momento é isso, porque você é mãe, né, de Luísa. Exatamente, linda. Isso era um papo que eu também queria entrar, assim, a maternidade e o trabalho. Te atrapalhou em algum momento? Você falou, não, agora eu vou... Ou você teve que tirar um tempo off para falar, ok, agora eu vou cuidar da minha filha? Ou não, você conseguiu conciliar? Eu consegui conciliar, mas assim... Não é fácil, Gui, assim, é uma coisa... Por exemplo, eu me lembro de um dia, férias, aqui em casa, nessa casa mesmo. Eu saindo para gravar e minha irmã estava aqui, ela tem 3 filhos, com meus 3 sobrinhos e a Luísa. E aí eu, tipo, sábado de sol, todo mundo ia à praia, sei lá, um dia, um super programa, barará. E eu abracei a Luísa e falei, ai, filha, eu queria tanto ficar aqui com vocês na praia, na lagoa e passear. Aí ela me afastou assim e falou, também você só trabalha? Fui até o Projac, aos prantos. Mas, e sei lá, ela tinha talvez uns 8 anos, assim. Mas, por outro lado, assim, eu consegui, por exemplo, eu nunca faltei uma reunião de escola dela. Bom, aniversário nem pensar. Todos também fui. Não tinha... negociava e falou, olha, tal dia é 22 de março, é sagrado, e... Mesmo quando ela viajou, foi fazer faculdade fora, eu fui todas as vezes, nem que fazendo teatro, eu ia, passava 3 dias e voltava para o aniversário dela, para isso, para aquilo. Então, nesse sentido, eu consegui conciliar, sim, muito. E eu acho que isso chega uma idade que a criança, que o filho percebe isso, percebe que você está trabalhando porque é importante, porque é importante para a vida dela, né? Para a vida dela, exatamente, para ela ver que a mãe é independente. Porque, sinceramente, eu acho que para um filho cuja mãe não trabalha, cuida só dele... Estou falando agora uma coisa que pode ser uma bobagem, mas eu tenho um pouco essa impressão. Eu acho que isso dá um peso pro filho depois, dele seguir a vida dele. E pra mãe também, que para de se cuidar e só vive para aquela vida. E aí aquele filho vai pensar, gente, a minha mãe abriu mão da vida dela para ficar comigo, agora eu vou ter que cuidar dela. E não, a gente bota filho no mundo para ter a vida, para ser independente, para poder fazer a vida dele. Eu não quero... A Luísa não é para ficar cuidando de mim, entendeu? Então... E acho também importante que
que mostra que é, principalmente mulher, independência, né? Principalmente mulher, de ser história, independente, né? de ser... Buscar essa independência, exatamente. Né? Então, de ter o seu dinheiro entrando todo mês, exatamente. de poder dar uma boa vida para sua filha. Exatamente. Mas eu acho que é interessante isso, né? Quando você entende da importância que é para a criança, assim. É para você e para a criança, porque para você também é um exercício. Né? Total. Mas eu acho que se você consegue conciliar das coisas importantes estarem ali. E aí, é claro, você não emenda tanto uma coisa na outra. Eu sempre fiz um pouco de televisão junto com teatro, mas enfim, eu acho que você pode até perguntar isso para a Luísa, mas eu tenho a sensação que ela realmente não se sentiu abandonada, assim, não, sabe? Agora, estudo, né? Você estudou muito. Agora, eu digo no sentido do estudo para um personagem. Você é muito estudiosa, eu sei disso. Como é para você esse processo? Você, quando recebe um personagem ou qualquer coisa que chegue, essa escolha, essa primeira escolha, essa peneira. Primeiro vamos falar da peneira, que eu agora já misturei 2 assuntos e estou aqui. Como é que são essas escolhas quando um personagem chega? Porque você tem a oportunidade hoje em dia de escolher os personagens que você vai fazer. Como é que é isso? Você vai pelo perfil ou você lê a história e fala, isso me tocou, vou fazer? Para mim a escolha atualmente é o coração, exatamente. A escolha não é racional. Na primeira leitura, assim, eu leio e vejo se é isso que eu quero falar. E dentro disso, se eu quero fazer esse personagem, porque eu também posso querer falar isso, mas eu não queria fazer esse personagem, queria fazer outro, mas me chamaram para esse. Mas é realmente o coração, não é nada racional. Às vezes, assim, eu não sei nem explicar. Já teve coisa de peça de eu olhar e falar, gente... Não. Aí é porque não é para ser. Eu também acredito numa coisa, que quando é para ser seu o personagem, vai ser. E também, vai às vezes. Jeito de chegar, vai né? dar um jeito de chegar. Às vezes também, quero tanto fazer, queria tanto fazer. Não chegou em mim. Então é porque não era para ser. Por exemplo, um personagem que eu queria muito fazer e não fiz e já passou, né? Assim, Olga. Queria muito fazer. Nossa. O filme? Por exemplo. E não foi. Então é porque não era para ser, mas entendeu? Mas você chegou a ser não, cotada na para? época não fui. Eu podia ter também me prontificado, né? Mas também não fiz isso. Foi o Jaime que dirigiu. Eu não tinha trabalhado ainda com o Jaime, mas enfim, podia ter feito isso. Porque Olga foi um livro que quando eu li, no final da minha adolescência, assim, eu li e falei, gente, isso dá um filme incrível, porque é uma personagem maravilhosa, porque... a história tem dela. Uma curva incrível, uma curva incrível e é real, né? Aconteceu. Então, enfim, eu sempre tive... E tem a ver com a minha família, né? Essa coisa do judeu. Então, tudo combinava. Mas, enfim, não foi. Então, porque não era para ser. Ao mesmo tempo, outros personagens... Por exemplo, como é que eu produzo? Eu vejo peças, é muito mais vendo do que lendo. Quando eu vejo uma peça, eu me apaixono pelaquela peça, para aquele personagem. A primeira peça que eu produzi, que foi Bach, eu e Carlos, meu irmão, produzimos. A gente viu essa peça na Alemanha, em Berlim. E quando deu o intervalo, nós dois estávamos assim. E a peça foi em alemão, claro, meu alemão ainda era bem pior. Eu cheguei e eu falei, vem cá, eu não entendi direito, o que aconteceu foi isso? Ele falou, a Renata estava junto também, falou, foi. Eu falei, caralho, que peça é essa? Eu tenho que fazer essa peça. E aí produzimos, entendeu? Depois As Três Irmãs, Tchekhov, eu amo Tchekhov. Minha peça de entrar na EAD... Você já fez Shakespeare, mas a sua grande paixão é Tchekhov. Eu amo Tchekhov, gente. O que tem eu queria fazer que você fala? Eu me identifico, é isso. A maneira... Você sabe, um dos meus sonhos era ir para a Rússia. Eu acho que o povo russo é tão perto do brasileiro, a coisa emocional, a coisa de coração... Eu estou falando isso, agora eu até já fui, mas eu já achava isso antes da literatura russa mesmo, né? De ser muito... Eu amo Dostoiévski, então eu sou muito... Enfim. Tem esse pezinho ali na Rússia. Tenho, apesar de ser tão longe, né? Longe. Então, e aí eu sempre amei Tchekhov, fiz a Gaivota para entrar na EAD. Gaivota, por exemplo, é outra peça que eu queria fazer. Não deu. Quer dizer, não deu para fazer a Irina. Ainda, talvez dá para fazer a Arkadina, né? Que é mais velha agora, dá para eu fazer. Mas porque o Tchekhov só tem 4 peças, né? Eu
tenho vontade de fazer as 4. Já fiz 2, faltam 2. Olha. Falta a Gaivota, que eu fiz para entrar na EAD, né? E falta o Tio Vânia. Ah, Tio Vânia, que teve a montagem com a Marília Gabriela. Você chegou a ver? Com não. o Jorge Tacla dirigindo. Não, eu vi a montagem com o PP e Era divertidíssimo. Era divertido? Era bem divertido. Eu vi uma montagem, quando eu fui para a Rússia, eu vi uma montagem lá, do Tio Vânia. E é tão legal porque é simples, né? É simples, porque é deles falando deles mesmo, sei então é tudo simples. Mas é a mesma coisa que eu acho de Shakespeare. Eu gosto de Shakespeare quando se faz... Gente, Shakespeare acontecia ali no meio, as pessoas jogavam tomate, jogavam ovo. Então você visita não é para ser o pomposo. Globo, o Globo não tem nada, não tem luz, não tem nada. É aquela estrutura ali de madeira, entra e sai. E é pro povo, não é para ser aquela coisa que não atinge, que não chega. Não, é que a linguagem era o inglês arcaico porque era da época. Então você tem que dar uma adaptada para ficar numa linguagem do povo, para atingir, né? Para mim o Chekhov é a mesma coisa, assim, ele é muito próximo, não dá para fazer uma coisa tão assim. Mas eu amo os contos do Chekhov, eu amo. Bom, mas isso tudo para escolher, né? A outra pergunta qual era mesmo? O trabalho. Não, esse trabalho de estudo. Ok, agora eu peguei um personagem novo. Como é que é o seu processo? O que você busca primeiro durante esse processo? Aí depende muito. Por exemplo, se for uma coisa de época, eu gosto muito de estudar a época, porque... Primeiro porque eu sou bem fascinada com o passado, assim. Então, se for uma coisa de época, eu gosto de entrar naquele universo do que era, sei lá, 100 anos atrás, 150 anos atrás. Entender o tipo de roupa, postura, como era tinha corset, não tinha corset. Exatamente. Muda tudo, e como eram as mulheres na época. Então, lê bastante sobre e também romances da época, porque isso mostra qual é, né? Isso mostra qual é a cultura da época, como é que as pessoas falavam. Então, se tem livro da época, adoro, leio muito, muito, muito. Aí, eu sempre acho assim, o texto, que é bom, eu acho que ele te dá, sei lá, quase 100%, né? Você estudar ali o texto mesmo. O que eu quero dizer com isso, assim, porque quando fala, você faz laboratório... Difícil me lembrar de quando de eu ter feito laboratório, assim, sabe? Porque o texto bom está tudo ali. Você estuda o texto. Isso que eu estou dizendo, eu gosto de contextualizar o texto. Mesmo também... Aí tudo bem. Então, não vamos para um texto de época, vamos para um texto atual. Tudo bem, mas aí, então eu vou fazer uma médica, que aí é bem longe do meu universo, né? Não é laboratório, mas eu procuro estudar o universo dessa profissão que eu não conheço, entendeu? Por exemplo, você tem uma coisa de estudar o corpo, aí depois você vai para a voz, ou você vai primeiro nessa coisa interior? Não, é interior. E aí depois o último, quando entra o figurino, você fala, agora é isso. Figurino ajuda muito, né? Figurino é incrível. Né? Você fica aquele dia, um infernal, aquele dia inteiro experimentando roupa, mas te ajuda tanto, porque vem essa coisa realmente de fora para dentro, que você enxerga o personagem. Em teatro, então, que é mais no final mesmo, que você já construiu muito, né? Aí parece que é assim, a cereja do bolo que estava faltando, né? Em televisão e em cinema, que é antes, te ajuda no processo, eu acho, assim, né? Mas eu acho incrível, realmente eu acho incrível o dia do figurino, assim. Em teatro, o dia do cenário, eu também acho muito bom quando eu entro no cenário. Muda tudo, né? O ambiente, você fala muda assim, tudo. Porque uma coisa é ficar na sala de ensaio ali, fazendo com cadeira. Mas, imagina que aqui, então, depois vai ser não sei o quê. Você imagina, a luz também. Incrível. Quando entra a luz, você fala assim... por isso que eu acho que teatro é mágico, por conta de todas essas coisas. Dessas camadinhas que você vai colocando, e aí, a hora que você vê o resultado, você fala, nossa... É isso. E de tudo que pode acontecer durante, né? É vivo, né? É vivo. Gente, eu outro dia lembrei com uma outra coisa que eu estava falando com uma pessoa e que ela pediu, coisas que já aconteceram, assim, de engraçadas. Quando a gente estava fazendo Deus da Carnificina, que a gente ficou 3 anos em cartaz, e era delicioso, né? Era a Julinha, Lemertz, o Paulo, Beth, o Oran Figueiredo e eu. Então era uma turma, gente, essa coisa da coxia. Passamos 3 anos viajando. Desses 3 anos, 1 ano a gente ficou no Rio, 2 anos a gente viajou. Nossa. Aí, ou você vira irmão, amante, o que quer que seja, né? Ou você, exatamente. A gente, graças a Deus, virou irmão, amante, tudo certo, melhores amigos de infância. E teve um dia que foi muito engraçado, que tinha logo no começo, assim, eles chegavam, era minha casa e do Oran, e chegava Julinha e Paulo.
E aí, uma hora sentava na mesa. E quando sentou na mesa, acabou a luz do teatro. Ai. Aí o Oran, que é espertíssimo, porque eu não tenho isso de improvisar, não tem nada. O Oran é incrível, ele virou pra mim e falou assim, meu personagem chamava Verônica, ele me chamava de Verô. Verô, você esqueceu de pagar a conta de luz. Ah, gente, foi demais. Veio abaixo. E a gente junto, né? Foi maravilhoso. Então, esse tipo de coisa, de teatro, que é incrível, né? E que cria uma ligação entre a gente e da gente naquele dia com a plateia, né? E só aquela plateia viu. Só aquela plateia viu e é dela e ninguém, né? É incrível, assim, é realmente uma vivência muito especial, né? O fazer teatro, né? Porque cada dia é uma plateia, cada dia é uma energia diferente, a temperatura muda. A gente chega diferente também, né? Cansado ou não, ou brigou com o namorado, ou, né? Não tá bem, Então, isso tudo não tem como não influenciar, porque a gente não é robô, né? Então, a gente tenta incorporar isso, né? Trazer um pouco ali pro personagem, né? E aí o estudo, por exemplo, pra TV. Você vem, você recebe seu roteiro, você estuda, decora, você imagina na sua cabeça mais ou menos o que vai ser, porque aí chegar lá muda tudo, né? Como é que você lida com isso? Você estuda para chegar lá e já tá flexível para qualquer marca que te derem? Como é que funciona esse processo para você? Olha, TV... num certo sentido, é mais complicado, né? Porque, exatamente, primeiro você estuda muito, muito sozinho. Quer dizer, teatro você também estuda sozinho, mas aí você vai lá e faz durante 8 ensaia horas. com alguém, exatamente, né? Então, o que você vai mostrar já está ensaiado com alguém. Na televisão, o ensaio é bem pequeno, né? Então, eu estudo muito, eu não sou daquelas... Sabe ator que consegue decorar na hora? Eu fico desesperada. Cena que chega na hora para eu fazer... Sabe por quê? Porque me dá sempre a sensação que não foi o meu melhor. Porque... Para mim, é óbvio que se eu estudei, é o meu melhor. Não estou dizendo que é ótimo. Você digeriu ali, mas né? Você eu entendeu, estou dando o meu melhor. Se é bom ou ruim é uma outra questão, mas é o meu melhor. Se eu peguei na hora, tive meia hora para olhar e falar, tá bom, vamos lá, obviamente que não é o meu melhor. Então, a minha rotina é mais ou menos assim, quando eu estou fazendo novela, por exemplo. A gente recebe os capítulos que vai gravar na outra semana na sexta ou na quinta, eu decupo. E no domingo, que normalmente é o único dia que a gente não grava, né? Eu estudo a semana inteira. Não estudo só o que tem de segunda. Eu estudo a semana inteira. Dou uma boa estudada, assim. Aí, no dia anterior do que eu vou gravar no outro dia, à noite, claro, quando eu chego da gravação daquele dia, eu estudo o pro dia seguinte. Porque aí dá uma assentada, sabe, assim, nas cenas. Então, agora, isso que você perguntou. O que eu estudo é muito mais a curva emocional da cena do que uma coisa de marcação. Então, marcação não me incomoda. Raramente. Eu me lembro de uma história engraçada. Teve uma história engraçada, mas aí não era porque me incomodou. Eu fazendo... Eu acho que foi Celebridade, com o Denis dirigindo. E aí, aquele dia com 30 cenas, né? Aí tá, não sei o quê, sei lá, chegou na 15ª cena... Ele fez uma marcação muito parecida com uma marcação que ele já tinha feito na cena anterior. Claro, também 30 cenas é muito difícil fazer marcação diferente. E o carrinho era igual. Eu falei, mas vai ser igual a mesma marca? Não tinha me incomodado, mas eu só falei... Ele falou assim, quer dirigir? Tá aqui, dirige você a cena. E aí, não é? E aí eu fiquei e falei, caramba, eu tinha que dirigir. É dificílimo, não sabia onde botar a câmera, não sabia o que fazer. E aí, você dirigiu? Tive que dirigir. Ele saiu. Caiu todo mundo na gargalhada, os câmeras me ajudaram, claro. Mas eu, toma aqui, dirige você. Porque ou ele fala isso, né? Ou ele fala, quando você dirige a sua novela, você dirige como você quiser, né? Mas não, mas nesse dia ele deu, falou, tá bom, dirige aqui você. Gente, aí você teve que criar. Tive que criar. Era uma cena boba, não era uma cena importante, claro. Não sei o quê. Porque eu acho que uma das coisas que o Denis tem de maravilhoso como diretor é que ele sabe diferenciar o que é importante para a cena. Se é a questão emocional ali dos personagens, do que eles estão vivendo, ou se é uma cena só de passagem, de coisa, marcação, né? Porque se é uma cena emocional, aí, gente, nem possa estar sentado em pé, né? Precisa dar para o ator o que ele precisa para se emocionar ali, né? Como você consegue manter essa emoção? Porque, para quem não sabe, uma vez que marcou a cena, o diretor entrou no set ali, marcou tudo, ele sai, vira uma bagunça. Vira uma bagunça, é todo mundo falando, é luz, vai cá, e aí, do nada, alguém fala no microfone e fala, ok, vamos lá, prepara. Como é que você tem esse gatilho, assim, pronto para...
Olha, a primeira vez, assim, que eu... Todos os personagens que eu peguei eram bem emotivos, né, na minha vida. Eu aqui me lembrando dessa minissérie, que foi a Avancini que dirigiu, e eu tinha 17 anos, era bem difícil para mim eu consegui ter... Eu não sei se controle é a palavra, porque eu não sinto que eu tenho controle. Maturidade, não é? Uma coisa da maturidade também, que eu acho que conseguir o ator vai acessar essa coisa da emoção, né? E aí, ele trabalhou muito comigo ali. O Avancini foi incrível, assim, porque eu tinha acabado de entrar na EAD, né? Estava começando tudo. E ele me ensinou uma coisa de televisão que eu achei muito boa. Na primeira reunião que a gente teve, ele falou assim... Qual é a espinha dorsal do seu personagem? Eu falei, hã? Ele falou, qual é a espinha dorsal? Eu falei, não sei do que você está falando. Ele falou, Débora, televisão é diferente de teatro. Você está fazendo uma faculdade de teatro. Televisão é diferente porque você não tem tempo, porque você chega e você vai gravar, porque não sei o quê. Não. Então, você tem que fazer esse trabalho em casa. Você tem que saber qual é a espinha dorsal, porque seja o que for a cena, ela pode estar feliz, ela pode estar triste, ela pode estar dormindo, ela pode estar acordada, ela pode estar pulando, bebendo, comendo, beijando, o que quer que seja, essa espinha dorsal do personagem tem que estar lá. É o seu personagem, é o âmago ali dele. Vamos, então, aqui ler e ver qual é. Achei isso incrível. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que eu já faço agora já muito naturalmente, mas isso foi realmente do Avancini. Mas, então, respondendo a sua pergunta, então, eu acho assim, nesse tipo de cena, você está ali com a espinha dorsal do seu personagem, com o âmago. Primeiro, assim, que eu acho que muitos diretores, muitos mesmo, eles conseguem, hoje em dia... a grande maioria, respeitar que, se é uma cena de emoção para o ator, tem que ter um mínimo de espaço para ele, né? de concentração. Então, faz mais em silêncio. Fala, gente, vamos fazer silêncio, vamos não sei o quê. Realmente, eu tenho a sorte de trabalhar com muitos diretores que fazem isso. Eu também vou muito para trás da coxia e fico me concentrando atrás da coxia e venho na hora da cena, sabe? E... acho também muito importante, quando é uma cena de emoção com alguém, essa concentração ser com essa pessoa, sabe? De ficar... Então, se eu vou fazer uma cena com você, sei lá, da gente terminar um relacionamento e isso é muito triste para mim, eu não quero... Essa conexão com você é uma coisa que tem que ficar, né? Não dá para sair na hora ela vem, né? Mas esse contato com a emoção e como você usa ela no trabalho, é uma coisa realmente que a maturidade vai trazendo, né? Aí depois eu fiz um outro trabalho com a Avancini, que foi Selva de Pedra, que era também muito... O primeiro dia eu tinha que passar, sei lá, eu tinha 10 cenas, as 10 cenas eram chorando, que minha mãe sumia, não sei o quê. Era uma época que não tinha tempo, a gente gravava até acabar o roteiro. Então gravava 15 horas, 18 horas. Eu cheguei em casa, eu estava com as costas todas com manchas. Ninguém bateu em mim, era de tensão. Porque eu passei o dia inteiro e eu não tinha ainda esse conhecimento de como fazer isso, sabe? Stanislavski, de como entrar... técnica, né? De como entrar em contato, assim, com emoções. Com as coisas mais difíceis. Né? Então foi... Mas aí, sei lá, porque eu fui pegando tantos personagens assim, eu fui aprendendo... Foi aprendendo fazendo, né? Fazendo sofrendo né? De verdade. Com dor, com hematoma. Teve uma vez que eu estava fazendo um seriado com o Wolf. E aí era uma cena também muito difícil, que a minha personagem cortava o cabelo, não sei o quê, barará, nossa, drama, bem. E tinha uma mudança de luz, porque era uma época que não tinha luz elétrica, depois entrava a luz elétrica. E aí eu fiz a cena, super emocionada, não sei o que, e eles iam mudar a luz para fazer a outra cena, e eu falei, vou ficar aqui, essa coisa que eu vou para trás da coxia, vou ficar lá, vou aproveitar aqui a minha emoção, vou ficar aqui quietinha, não sei o quê. Eu não sei o que aconteceu, que eles viram que ia demorar muito, não sei o quê, deram almoço. E eu não fiquei sabendo que deram almoço. Eu fiquei quase 1 hora atrás da coxia para segurar a concentração. Chegou uma hora que eu falei, gente, não tem ninguém no estúdio, cadê todo mundo? Não tem ninguém realmente mexendo na luz. Espaço, né, pra eu parar. Nossa, que incrível, né? 40 minutos, mas olha, eu tô pronta, podemos fazer a cena, entendeu? Não, Débora, deu almoço. Falei, meu Deus do céu. Juro por Deus. Ficou sem almoçar, né? Porque já não dava mais tempo. Maravilhosa.
Agora, pra gente fechar o nosso papo aqui, tem esse momento que eu sempre falo... eu queria que você imaginasse, você, Débora, se você pudesse voltar lá com 16, 17 anos, começando a carreira, o que você falaria para essa Débora? Eu acho que eu falaria que ela fez a escolha certa. Que é uma estrada linda, é uma estrada dura, porque realmente não é glamour, né? Isso que aparece não é a nossa vida. É duro em muitos sentidos, assim. Eu sou muito, por exemplo, insegura. Não tem um trabalho que eu estreie que eu não ache que não tá bom, que, caramba, vou mudar de profissão, vou fazer outra coisa. É uma angústia, né? E você é julgado todas as vezes, né? Julgado mesmo, publicamente, né? Então, é uma angústia, assim. Então, mas, por outro lado, é uma profissão que te dá um final de uma peça, um aplauso, as pessoas vindo falar com você, esse processo de criar um personagem, que é criar uma vida, né? Você ter experiência de coisas que eu nunca teria na vida se eu não fosse atriz, né? Cantar, porque eu sou super desafinada, mas numa peça eu já cantei, né? Dançar, que eu não sou boa, já dancei em novela, sabe? Coisa assim que eu não faria, né? Que a gente não faria numa outro tipo de vida. Mas não é só isso, é o fazer mesmo. Eu sou muito apaixonada pelo dia a dia da minha profissão, pegar um personagem, se apaixonar e criar esse personagem junto com o diretor, com o figurinista, com os seus colegas, com o texto, com tudo, eu acho tão prazeroso que eu realmente chegaria para ela e falaria assim, olha, você fez a escolha certa, você vai ser feliz. Vai sofrer pra caramba, mas vai ser feliz pra caramba também, assim. Vai abrir mão de muita coisa, mas vai ganhar muita coisa. Vai ganhar, né? muita coisa. É uma profissão linda, mas deliciosa, mas você tem que amar muito, porque ela realmente é dura. Como talvez todas as profissões, né? Tem que ter sabedoria, né? Tem que ter sabedoria, pra saber... tem que ter vocação, não só talento, tem que ter... E essa paixão, tem que ter, gente, tem que ter. Porque é isso que faz a gente... acordar e trabalhar, né? É isso, por exemplo, tô de férias, estou bem ainda de férias, porque acabei de ficar de férias, mas daqui a pouco já vem um bichinho, sabe? Ai, qual é o próximo personagem para eu começar a pensar, né? Tudo, desde o cabelo, quais são os sentimentos dessa pessoa, qual é o universo dela. Você, como ator, você entra em contato com muitos universos. E quem faz isso? São muito outros diferentes universos. do seu. Você pode fazer uma pessoa completamente diferente de você. Uma louca, uma assassina, uma racista, uma preconceituosa. Quando que eu ia entrar em contato com isso, entendeu? Se não fazendo isso. A sociedade não, né? Não tem como. Porque eu não sou assim, você não é assim. E fora então... a sua missão enquanto artista de educar, né? Porque a arte educa. A gente está educando ali. Aquela plateia ali está sendo educada. Tem uma faz mensagem. Pensar, né? Não é que ensina a pensar, mas ajuda a pensar. Às vezes força a pensar, né? Força a se questionar, né? Então, fora isso, de você estar realmente trabalhando uma coisa que ajuda os outros, né? Não, a responsabilidade do artista eu acho que vai além, né, do estar bonitinho ali na capa da revista. Com certeza. É uma missão social. Muito além. Essa coisa de revista, olha, quando eu comecei, até parece... Que hoje em dia nem tem mais, né? Tudo online, né? Tudo online. Tudo isso. Mas quando eu comecei, só tinha Amiga e a Contigo, acho. Não tinha essa coisa toda. Aí explodiram as revistas todas, aí agora já não é nem mais revista, já é online. É uma certa deturpação, assim, da nossa profissão, mas ao mesmo tempo não é, porque quem sabe que faz parte, mas que não é o que define a nossa profissão. Realmente, isso eu acredito total, assim, já tive discussões, as pessoas falam, não, mas precisa... Precisar não precisa. Te dou um nome, uma lista de 10 pessoas que não fazem e trabalham, e são maravilhosas, e são respeitadas, e são... De verdade. Não só aqui, fora também. Sei lá, começando com Meryl Streep, uma atriz que eu admiro pra caramba, não vejo ela fazendo esse tipo de coisa. Então, não precisa. Quer fazer, não julgo, vai lá e faz, não tem o menor problema. Mas não é o que define a nossa profissão. Não é. Não é. O que define é o que a gente faz, são os nossos trabalhos, um depois do outro, as nossas escolhas,
como que a gente faz, como que a gente se entrega para isso, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu né? Eu falo pra caramba, por exemplo, né? Não, você é maravilhosa. Passando do tempo aqui com você, não, né? Tá ótimo. Eu quero agradecer de coração a oportunidade, porque... Gui... Já sempre fui fã. E depois bom. que a gente se aproximou... A gente tem que trabalhar junto um dia, exato, né? A gente vai conseguir. Teatro, ainda uma hora vai dar certo. Uma hora dá certo. Nem que a gente produza algo bacana, um texto bacana. Mas não pode ser musical pra mim. Porque senão vai ser um fracasso, Gui. Não, gente, imagina. Dá pra fazer. Tem musicais e musicais. Se eu não precisar cantar, tá tudo ótimo. A gente consegue. Vamos achar o texto certo que dá certo. Mas obrigado. Obrigada e assim, você, realmente, eu acho que a gente conseguiu inspirar muita gente que tá ouvindo esse podcast, porque eu acho que é isso. Esse podcast serve para inspirar, para que o artista ou o curioso das artes se inspire nesse caminho, no que é ser artista de verdade, né? O ofício, o que é esse ofício? O ofício é essa dignidade que a gente luta o tempo inteiro. E agora, atualmente, está tendo que lutar muito, né? Muito. Porque está sendo muito desvalorizado. A gente está levando paulada. A gente está levando paulada, caramba. Mas a gente não vai desistir. Não vai. A gente vai continuar produzindo os nossos sonhos e tocando vidas. Exatamente.